Olá, tudo bem? Eu sou a Lucimar Delaroli e nesse canal você vai ouvir hoje sobre as 5 feridas existenciais que marcam a nossa criança interior. Como é que é? E o que isso tem a ver comigo hoje? Muitas vezes nós levamos para a nossa dinâmica de adulto, nas relações interpessoais e sobretudo no trabalho, o comportamento que foi marcado lá na nossa infância, na criança que a gente foi, com a relação que nós tivemos com os nossos pais ou cuidadores. Que viagem é essa? Para destrinchar esse tema aí, aproveita, se inscreve aqui no meu canal e aciona o sininho para você ficar sabendo toda vez que a gente postar um conteúdo novo. Se você ainda não me conhece, sou Lucimar Delaroli, sou psicóloga, coach, mentora de profissionais de RH atuando como business partner e líderes. Bora conversar sobre as 5 feridas da criança interior? E o que isso tem a ver com você? Como eu te disse, a partir dessa vivência que nós tivemos lá na infância, que pode ter sido com dinâmicas reais, de pais e mães ou cuidadores que realmente não foram o melhor possível para nós, ou pode ser apenas a partir do jeito como nós interpretamos essas dinâmicas. Então pensa, se a sua mãe, por exemplo, ficou muito doente quando você era bem pequeno e precisou deixar você aos cuidados de alguém para que ela pudesse se tratar, por exemplo, você pode internalizar isso como um abandono. Se o seu pai, por exemplo, viajava, ficava muito tempo longe, ou se seus pais divorciaram, a criança pode entender que foi rejeitado. E eu tô falando tudo isso baseado num livro que vai ficar por aqui, da Lise Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais, tá ok? E daí, Lucimar, e daí que a partir dessas feridas, como elas nos machucam, como elas nos doem, nós criamos uma proteção, uma máscara. E a partir de cada ferida eu desenvolvo uma máscara. E se você não consegue com facilidade identificar a sua ferida, talvez você consiga identificar com mais facilidade a sua máscara. Para que então você possa, a partir daí, tornar-se autoconsciente e começar a trabalhar o adulto que existe em você, que dá aconchego, acalanto, proteção e vai desfazendo essa máscara. Vamos lá conhecer? Primeira ferida, a ferida da rejeição. Essa é uma ferida muito profunda, sentida por quase todo mundo. Mas muitas pessoas vivem essa dinâmica, vivem essa experiência lá na infância e atravessam de uma forma saudável. Vamos aí, ok. Algumas pessoas ficam adoecidas a partir dessa rejeição. A rejeição, ela pode ter sido real ou, como eu já disse, ela pode ter sido apenas o jeito como você vivenciou. A ferida da rejeição é sempre numa dinâmica com o genitor do mesmo sexo. Meninas sentem rejeição em relação à mãe, aliás, acham que a mãe a rejeita. Meninos é com o pai. Então já começa por aí. Se você tem muitas dificuldades, críticas, mágoas, desilusões em relação ao seu genitor do mesmo sexo, provavelmente você está vivendo uma ferida de rejeição. Na rejeição, nós criamos então um sentimento de que nós não fomos aceitos, desejados, queridos e validados. As pessoas, nossa mãe ou nosso pai, não nos quis. E com isso a gente cria uma máscara que a autora chama de escapismo. O que é o escapismo? De escape. É aquela criança ou aquela pessoa que vive um pouco no mundo da lua, um pouco distante, um pouco no pedestal, um pouco frio, né? Então você olha, parece que ela é desapegada, ela é de boa, ela não se entrega muito, não batalha profundamente pelas coisas, pode ser muito até generoso com o seu dinheiro, com seus bens materiais, pode parecer uma pessoa sem ambições mais concretas, mas na verdade é uma forma dessa pessoa não se apegar a nada. Para quê? Para não viver a rejeição. Pode até acontecer, se uma dinâmica está muito legal, vai muito bem no trabalho, ou com um líder, ou com um crush, essa pessoa começa a achar que está chato, que está morno e quer ir para o mundo da lua, encontrar uma outra aventura, uma outra experiência em outro lugar. Escapismo, cuidado, isso daí pode ser que
que você tenha um forte sentimento interior de rejeição. A segunda ferida infantil é o abandono. Lu, qual é a diferença da rejeição para o abandono? São muito parecidos, mas o abandono está relacionado ao genitor do sexo oposto. Então, uma menina sente-se rejeitada pela mãe, mas abandonada pelo pai. Não necessariamente sente as duas coisas. Então, se você tem muitas questões em relação ao seu genitor do sexo oposto, mulheres com o pai, homens com a mãe, provavelmente você viveu uma ferida de abandono. E esse abandono pode mesmo ter sido real ou, como já dissemos, uma vivência na infância. Por exemplo, se a sua mãe trabalhava, viajava, ficou adoecida, tinha um irmão que estava doente e precisava muito dela e ela ficava ausente, você pode ter entendido isso como um abandono. E aí você cria uma proteção para combater o abandono, que é a dependência, a máscara da dependência. E você vai desenvolver características de pessoas que se apegam, que pedem sempre ajuda, que entram um pouco no vitimismo, dependem do outro, se entrega demais, se apaixona muito rapidamente. E aí, com isso, você às vezes não caminha sozinho, depende muito da avaliação do outro. Se alguém ou em algum ambiente você não recebe todo o afeto, todo o reconhecimento do jeito que você imagina que deveria ser, você se sente desprezada. Então percebe aí, se você se sente muito dependente de alguém ou de algumas circunstâncias, muito medo de ficar sem trabalho, de ficar sem amor, de ser abandonado, provavelmente você tem uma máscara da dependência e é provável que você tenha vivido essa dinâmica lá na sua infância. A terceira máscara é uma máscara também bastante complexa e ela já se forma lá mais ou menos quando você está passando pelo que o Freud chamava do complexo de Édipo, né? É a máscara da humilhação. Você percebe que você não foi validado, foi muito criticado, muito exigido. Às vezes as mães ou cuidadoras fazem higiene demais, então você está comendo, está te limpando, ou falam do seu número 2, ou falam do jeito que você se sente invalidado, você sente que o que você é não é o suficiente. Então, com isso, você desenvolve uma máscara que nós vamos chamar de masoquismo. Nessa máscara, você acaba entendendo que sofrer é o preço que você paga por não corresponder às expectativas. E isso, gente, é muito sério. Sobretudo crianças que sofreram muito bullying. Ou, por exemplo, no racismo estrutural. A pessoa forma uma personalidade com uma autoestima tão baixa que ela acha mesmo que ela é merecedora de pouco, né? Que ela não é digna de receber muita coisa. Então, essa máscara do masoquismo faz com que você busque inconscientemente situações onde você vai sofrer. Então, às vezes, você arranja um emprego que não vai te dar o valor, não vai te pagar o suficiente, ou você passa a se relacionar com pessoas que não são ok e acabam tirando, se aproveitando de você, situação onde você é explorado de várias formas. Então, cuidado, que se sua vida está com muito sofrimento, se você está trazendo para perto de você sempre coisas que são pouco, né? Você vive às vezes com migalhas, você pode estar usando a máscara do masoquismo porque você teve lá na sua infância vivências que fizeram com que você se sentisse humilhado. A quarta ferida é a ferida da traição. A traição também é vivida com o genitor do sexo oposto. É quando uma menina percebe, por exemplo, que o pai não é capaz de lhe dar a proteção, o cuidado, a segurança que ela necessita. Ou o menino percebe que a mãe não é capaz de fazê-lo. Então, às vezes, por causa de uma doença, ou por causa de muitas viagens, ou até mesmo porque era um pai ou uma mãe com dificuldades, e nós não estamos aqui criticando nenhum pai, nenhuma mãe, né? O pai e a mãe podem ter feito o seu melhor, mas a criança viveu essa dinâmica. Na traição, a pessoa tende a achar que ninguém vai dar a ela o que ela precisa, então ela tem que ir à luta. Ela se torna, então, com uma máscara do controlador, aquela pessoa que passa a uma independência, uma autossuficiência, e ela por si mesma vai buscar tudo o que ela precisa, e daí ela começa a controlar todas as situações, e ela pode ser, então, uma pessoa autoritária, ela pode tornar-se uma pessoa arrogante, uma pessoa de alta dominância,
que busca o que quer, do jeito que quer, e assim se mantém protegida dessa traição. Não vou mais confiar em ninguém porque ninguém é capaz de me dar o que eu preciso. E ela então pode se tornar muitas vezes não reconhecida, não grata, não valorizando aquelas pessoas que a ajudam, né? Então, isso a gente vê muitas vezes na liderança. Ele acha que eu, fica egocêntrico. Então a gente tende a achar que essa pessoa é má, mas quando você vai ver, ela está vivendo uma dinâmica de traição com uma máscara de controle. Ela pensa que se ela cuidar de tudo e tiver todas as variáveis sobre sua mão, nunca mais ela será vulnerável, nunca mais ela ficará à mercê de alguém que promete que irá cuidar dela e não o faz. A quinta ferida vai se falar da injustiça. É aquela criança que acha que era boa demais, ajudava demais, se doou demais e nunca foi reconhecida, não teve o seu mérito. Por mais que se esforçasse, não recebia elogio, validação, carinho o suficiente. Então ela julga que o mundo é injusto. E a partir dessa injustiça, ela desenvolve uma máscara chamada rigidez. Então essa pessoa ela começa a construir em volta dela regras, padrões, chão, para que ela não seja mais injustiçada. Então ela tem muitos critérios de certo, de errado, de pode, não pode. Às vezes se apega muito a questões religiosas, moral, e ela se torna então muito julgadora. Ela não se permite certas situações, se pune muito quando está errada, é muito perfeccionista, muito exigente para consigo, para com os outros. Então toda vez que você vê aquela pessoa do tipo certinha, quadradinha, dentro da caixinha, que não pode, não deve, não vai, não é permitido, assim não está certo, pode escrever que ali tem uma dinâmica de infância onde viveu uma injustiça. Esse conteúdo fez sentido para você? Se fez sentido para você, pega que é seu e eu te peço então um favor, curte aqui, compartilha, comenta, me deixa saber como é que essas dinâmicas têm interferido na sua vida hoje. E se você achar que é bacana, manda para cá sua dúvida, sua questão, sua sugestão, para a gente conversar um pouco mais sobre isso. E aproveitando que estamos em época de carnaval, já que aqui é fevereiro de 2021, vamos tirar essas máscaras, vamos assumir a nossa vulnerabilidade, vamos olhar para nós como adultos e a partir de nós, né, dessa visão, desconstruir essas crenças e perceber que o que foi, te trouxe até aqui, mas agora você tem espaço de se tornar a sua melhor versão. Um abraço, a gente se vê.